Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Nós vimos a introdução um pouco sobre a humildade, escolha preferencial pela pobreza, versus o orgulho, que é o pecado que destrói o coração do homem, pois ele quer ser maior do que Deus. Depois nós vimos o orgulho ativo e o orgulho passivo, soberba e arrogância. Hoje nós vamos ver humildade na salvação. O que a palavra de Deus ensina sobre a humildade? É isso que nós vamos ver a partir de hoje. Primeiro, a humildade na salvação. Por que a humildade na salvação? Porque nós vamos ver o seguinte: como Jesus inicia o Sermão do Monte. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 5, ele está iniciando o Sermão do Monte e colocando ali as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança vai dizer o seguinte: ele inicia o sermão dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma outra versão que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus quer já no início do Sermão do Monte quebrar a natureza humana egoísta, arrogante, orgulhosa e soberba. Contudo, muitos não entenderam a mensagem. Por quê? Porque eles olharam para o que Cristo estava dizendo e eles analisaram de uma forma totalmente diferente daquilo que Cristo quer passar. Ele passa o interior do homem e os homens olharam para o exterior dos homens. Por que eu digo isso? Porque uma das interpretações erradas deste versículo, devido às interpretações equivocadas, como por exemplo, que assevera que os humildes de espírito são as pessoas excluídas socialmente ou pessoas materialmente pobres. Daí a opção preferencial pelos pobres. Então, as interpretações erradas deste versículo é que marcam o Sermão do Monte, porque as pessoas analisaram ela de uma forma totalmente errada do que Cristo quis dizer. Eles interpretaram com pessoas socialmente excluídas ou materialmente pobres. Mas por que está errado isso aqui? Porque quando nós vamos olhar para o que Jesus quer dizer, a mensagem que Jesus quer ensinar ao falar bem-aventurados humildes de espírito, qual é esta mensagem que Cristo quer passar dizendo bem-aventurados os humildes de espírito? Nós vamos ver que o que Jesus está querendo ensinar, ele quer nos ensinar que os humildes ou pobres não são esses pobres materiais, pois assim não haveriam ricos salvos, como vários personagens bíblicos, Jó, Davi, Abraão. Então são todos personagens bíblicos que herdaram a salvação pela fé. Também não haveria pobres no inferno. Ou seja, não é a condição social que Cristo estava pregando, e nem mesmo que ela determina quem vai ser salvo ou não. Pobreza e riqueza não são fatores para salvar ou condenar alguém, como nós vamos ver nas palavras do próprio Jesus Cristo. Então não é a questão social que vai dar a salvação para um ou para o outro. O que traz a salvação é o reconhecimento da pobreza ou da humildade de espírito. Então Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um dos religiosos da época
O publicano era cobrador de impostos, ladrão. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 10 a 14. Então o fariseu e o publicano vão orar, e o fariseu começa na sua oração, exaltar a si mesmo, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e começa a julgar as pessoas que estavam ao seu redor. Não sou ladrão, não sou adúltero, e muito menos como este publicano. Já o publicano de pé batia no peito com a cabeça baixa, dizendo: Senhor, sê propício a mim, sou pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, perdoa porque eu sou pecador. E Jesus diz que o publicano ele volta para casa justificado pela sua fé. Já o outro não, porque orou de si para si mesmo e não falou diretamente com Deus. Então, irmãos, os dois foram ao templo para orar, mas somente o publicano voltou justificado para casa, pois a postura do fariseu era de soberba e arrogância. Porém, a postura do publicano era de humildade, reconhecendo sua natureza miserável, pecadora e total dependência da graça de Deus para ser salvo. Isso fica claro na oração, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então você vê que o publicano, ele se humilha perante o Senhor. Ele reconhece a sua miserável situação pecaminosa e ele clama por perdão. É isso que é ser humilde de espírito. É isso que é ser pobre de espírito. É isso que Jesus está querendo ensinar em Mateus 5, verso 3. O que Jesus quer dizer? Os humildes. Então vamos lá. Jesus não se refere aos que são absolutamente humildes, pois ninguém é humilde em sua natureza pecaminosa. Somos orgulhosos e arrogantes. Jesus aponta para aqueles que se humilham como o publicano. No texto Lucas 18, 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então ele se humilha na presença do Senhor e pede perdão. O que a Bíblia diz sobre ser feliz? A palavra bem-aventurado significa muito feliz, felicíssimo. Então o que a Bíblia diz a respeito do que é ser feliz? É interessante que quando nós olhamos para a palavra felicidade, quer dizer que somos alegres. Mas no nosso contexto da alegria e da felicidade, nós olhamos que tudo tem que estar bom, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que dar certo. Entretanto, ser feliz de acordo com a Bíblia não diz respeito a um sentimento de alegria ou outra coisa qualquer. Antes, a Bíblia indica uma situação em relação a Deus, ou seja, estar em paz com Deus. Assim, admitem a sua miséria espiritual, humildes ou pobres de espírito, vivendo uma vida de temor a Deus e andando em seus caminhos,
como diz o salmista no Salmo de número 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para temer ao Senhor, eu tenho que reconhecer a minha humildade, eu tenho que me humilhar perante o Senhor, reconhecendo a minha fraqueza, a minha fragilidade, pedindo perdão e obedecendo, ou seja, andando nos caminhos do Senhor. Desta forma, nós vamos ter a verdadeira felicidade. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A humildade na salvação. A humildade é ensinada desde o Sermão do Monte, Mateus 5, verso 3. Uma das interpretações erradas desse versículo quer dizer que é só os pobres financeiramente ou socialmente excluídos da sociedade. Isso é errado. O que Jesus está querendo ensinar é humildade mesmo, reconhecendo a total dependência da graça dele, reconhecendo que é miserável pecador e buscando perdão, assim como na parábola do fariseu e do publicano. O que Jesus quer dizer com os humildes? Aqueles que se humilham perante a face de Cristo e serão perdoados, restaurados, edificados. O que a Bíblia diz sobre ser feliz? É aquele que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Então, queridos, hoje nós aprendemos isso e amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre a humildade. Então vamos orar? Senhor, graças te damos, porque nós precisamos deixar de sermos egoístas, arrogantes, soberbos, para sermos verdadeiramente humildes. Nós temos que nos humilhar reconhecendo que somos pecadores e precisamos do teu perdão. Assim como o publicano, ser propício a mim, ó Pai. Perdoa, justifica os meus pecados. Pela fé em Cristo Jesus, eu tenho a certeza que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Fortalece a nossa fé dia após dia. Receba a nossa adoração, que é fruto do teu amor por nós, porque a ti é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe as famílias, ó Pai, restaurando os casamentos, entrando na vida de cada um, perdoando as suas falhas, trazendo, Senhor Deus, no casamento, o diálogo, o amor, a restauração, dia após dia, na tua presença. Abençoe a vida dos nossos filhos, afasta-os de todo mal, de todo vício, de toda violência, que possam ser servos do Senhor, tanto a ti como na sociedade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.